Sou cega, e ele beijou a amante na minha frente no jantar de aniversário. O som do beijo foi como uma bofetada que ecoou através dos 3 anos que passamos juntos. Não precisei de olhos para sentir o silêncio constrangedor que se abateu sobre o restaurante, nem para perceber como os garçons pararam de se mover entre as mesas. A fragrância doce e enjoativa do perfume dela pairava no ar, misturada com o cheiro familiar do seu body splash, criando uma combinação que me fez sentir náuseas instantâneas. Rapidinho, antes da história começar. Estamos com uma meta de inscritos, e cada clique faz uma diferença enorme. Se inscreve agora e faz parte dessa comunidade que ama histórias como essa. Meu nome é Helena, tenho 32 anos e perdi a visão aos 17 em um acidente de carro. Demorei anos para aceitar minha nova realidade, mas com o tempo aprendi a navegar pelo mundo usando meus outros sentidos de forma quase sobrenatural. Conheci Rafael há 3 anos em uma palestra sobre acessibilidade que ele ministrava em sua empresa de tecnologia. Sua voz grave e acolhedora me cativou desde o primeiro momento, e quando ele se aproximou depois da palestra para conversar, senti que havia algo especial naquele encontro. Nossa relação floresceu de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Rafael era atencioso, carinhoso, sempre descrevia o mundo ao meu redor com detalhes poéticos que me faziam sentir como se eu pudesse ver através dos seus olhos. Ele aprendeu braille para me escrever cartas de amor, memorizou minha rotina para nunca atrapalhar meus caminhos pela casa e sempre se certificava de que eu me sentisse incluída em todos os ambientes sociais. Por 3 anos, acreditei ter encontrado o homem da minha vida, alguém que me via além da minha deficiência. O jantar de aniversário tinha sido minha ideia. Eu queria comemorar nossos 3 anos juntos no mesmo restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro, o Bela Vista, um italiano aconchegante no centro de São Paulo. Rafael pareceu hesitante quando sugeri, alegando que estava muito ocupado no trabalho, mas acabou concordando depois de muita insistência minha. Cheguei ao restaurante às 8 da noite, guiada pela recepcionista até nossa mesa habitual, próxima à janela. O som familiar da fonte no centro do salão me tranquilizou enquanto esperava. Quando Rafael chegou, 20 minutos atrasado, percebi que algo estava diferente. Sua respiração estava mais acelerada que o normal, como se tivesse corrido, e havia um nervosismo em sua voz que eu não conseguia identificar. Ele me beijou rapidamente no rosto, um beijo protocolar, sem a suavidade habitual. Pedimos nosso prato favorito, risoto ai funghi, mas a conversa estava estranha, forçada. Rafael respondia minhas perguntas de forma monossilábica, e eu sentia que sua atenção estava dividida. Foi quando ela chegou que tudo mudou. Ouvi passos de salto alto se aproximando da nossa mesa, um perfume floral intenso invadindo meu espaço, e a respiração de Rafael ficou ainda mais irregular. Uma voz feminina, suave mas assertiva, disse simplesa o nome dele. Não foi um cumprimento casual de conhecida, foi algo íntimo, carregado de significado. Senti Rafael se mexer na cadeira, claramente desconfortável, e murmurou algo sobre não ser uma boa hora. A mulher não se afastou. Em vez disso, ouvi o som de uma cadeira sendo puxada, e percebi que ela havia se sentado à nossa mesa sem ser convidada. Rafael balbuciou uma apresentação constrangedora. Helena, esta é Mariana, uma colega do trabalho. Mariana estendeu a mão para cumprimentar-me, e quando toquei seus dedos, senti anéis caros e unhas perfeitamente manicuradas. Sua voz tinha aquela confiança típica de mulheres que estão acostumadas a conseguir o que querem. Durante os próximos 15 minutos, assisti a uma dança de tensão onde Mariana claramente flertava com Rafael na minha frente. Ela tocava o braço dele enquanto falava, ria de forma exagerada dos seus comentários mais banais e fazia referências a conversas e momentos compartilhados que eu desconhecia completamente. Rafael tentava manter a compostura, mas eu podia sentir sua inquietação crescente. Minha intuição gritava que havia algo profundamente errado naquela situação. Foi quando me levantei para ir ao banheiro que descobri a verdade. O restaurante Bela Vista tem uma peculiaridade arquitetônica. O corredor que leva aos banheiros passa bem ao lado da nossa mesa, mas há uma coluna que cria um ponto cego. Quando estava voltando, parei atrás dessa coluna ao ouvir Mariana sussurrar. Você prometeu que terminaria com ela depois do aniversário. Meu sangue gelou. Rafael respondeu também sussurrando. Eu sei, Mariana, mas é complicado. Ela é cega, preciso fazer isso com cuidado. O choque foi tão grande que precisei me apoiar na parede. 3 anos de relacionamento.
3 anos de declarações de amor. 3 anos acreditando que havia encontrado alguém que me amava verdadeiramente. E tudo não passava de mentira. Respirei fundo, forcei um sorriso e voltei para a mesa como se nada tivesse acontecido. Mariana ainda estava lá, agora mais próxima de Rafael, e eu podia sentir a tensão sexual entre eles como um campo elétrico. Sentei-me na cadeira e retomei minha postura de sempre, aparentando normalidade. Pedi ao garçom para trazer a sobremesa que havia encomendado especialmente, um petit four com uma vela, para simbolizar nosso aniversário. Quando a sobremesa chegou, ergui minha taça de vinho e propus um brinde. Aos 3 anos do nosso relacionamento e a todas as descobertas que ainda estão por vir. Rafael hesitou antes de brindar, e foi nesse momento de hesitação que Mariana se inclinou e o beijou. O som foi inconfundível, o leve estalar dos lábios se encontrando, seguido por um suspiro abafado. O restaurante inteiro pareceu parar. Ouvi talheres sendo depositados em pratos, conversas sendo interrompidas, e o silêncio constrangedor de quem presencia algo que não deveria estar acontecendo. O beijo durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para destruir tudo aquilo em que eu acreditava. Você já passou por algo parecido com o que eu passei? Conta nos comentários. Conta-nos. Minha reação foi de um silêncio absoluto que deixou Rafael mais nervoso do que qualquer grito poderia ter causado. Não disse uma palavra, não fiz uma cena. Simplesmente peguei minha bolsa com movimentos calculados e precisos. 3 anos convivendo comigo haviam ensinado a Rafael a interpretar meus silêncios. E ele sabia que aquele era o tipo mais perigoso de todos. Levantei-me da cadeira com a dignidade que aprendi a cultivar ao longo dos anos e comecei a caminhar em direção à saída do restaurante. Foi então que escutei a voz dele, desesperada, chamando meu nome. Helena, espera! Helena, por favor! Seus passos apressados ecoavam atrás de mim, mas eu não diminuí o ritmo. Conhecia cada centímetro daquele restaurante, cada obstáculo, cada curva do caminho até a porta. Minha bengala deslizava pelo chão com precisão militar, guiando-me através das mesas enquanto outras conversas paravam para observar o drama que se desenrolava. Mariana tentou dizer alguma coisa. Balbuciou uma desculpa patética sobre não saber que era sério entre vocês. Mas sua voz se perdeu no burburinho dos outros clientes que agora sussurravam entre si, claramente comentando sobre a cena que acabaram de presenciar. O maître do restaurante se aproximou, oferecendo ajuda, mas recusei com um aceno de cabeça. Eu não precisava da ajuda de ninguém para sair daquela situação com dignidade. Do lado de fora, o ar frio de São Paulo bateu no meu rosto como um tapa de realidade. Parei na calçada, esperando, porque sabia que Rafael viria atrás de mim. E ele veio, claro, sua respiração ofegante revelando o que havia corrido. Helena, me deixa explicar, ele disse, tentando tocar meu braço. Afastei-me do seu toque como se ele queimasse. Pela primeira vez em 3 anos, o toque dele me causou repulsa física. Explicar o quê, Rafael? Perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu imaginava ser possível. Explicar como você beijou sua amante na minha frente? Explicar como você planejava terminar comigo depois do nosso aniversário? Explicar como você achou que por eu ser cega, eu não descobriria? Cada palavra saía como uma lâmina afiada, cortando o silêncio da noite. Pude sentir ele engolindo em seco, procurando palavras que simplesmente não existiam. Rafael tentou negar. Disse que eu estava interpretando errado, que não era o que parecia. Mas sua voz tremia, e eu conhecia bem demais os sinais da sua mentira. Quando ele mentia, sua respiração ficava irregular, ele passava a mão pelo cabelo compulsivamente, e havia uma hesitação específica antes de cada frase. Todos esses sinais estavam presentes agora, como o neon piscando na escuridão da minha cegueira. Há quanto tempo, Rafael? Perguntei, ainda mantendo aquela calma sobrenatural. Há quanto tempo você está com ela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude ouvir o trânsito da rua, o som distante de música vinda de um bar próximo, o clique dos saltos de Mariana se aproximando cautelosamente pela calçada. Mas Rafael permaneceu em silêncio, e esse silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. 6 meses, ele finalmente sussurrou, como se as palavras fossem arrancadas da sua garganta. Começou como algo casual, Helena. Eu juro que não queria que acontecesse assim. 6 meses, metade de um ano vivendo uma mentira,
Metade de um ano sendo enganada enquanto acreditava que estava no relacionamento mais honesto da minha vida. 6 meses de eu te amo falsos, de carinhos calculados, de uma performance onde eu era a única que não sabia que estava assistindo a uma peça teatral. Mariana tentou se intrometer na conversa, dizendo algo sobre como eles não planejaram que isso acontecesse, como foi mais forte que eles. Virei-me na direção da voz dela e disse, com uma frieza que me surpreendeu: "Você ficou sentada na nossa mesa, na comemoração do nosso aniversário, sabendo exatamente o que estava fazendo. Não existe nada de acidental nisso." Ela ficou em silêncio imediatamente. Rafael implorou perdão, disse que terminaria tudo com ela, que me amava de verdade, que tinha cometido um erro terrível. Suas palavras se atropelavam umas nas outras, criando uma cacofonia desesperada de arrependimento tardio. Mas eu não estava mais ouvindo as palavras. Estava prestando atenção aos sons por trás delas. O desespero na sua voz não era pelo que tinha feito comigo. Era pelo medo de perder o controle da situação. "Você não me ama, Rafael", disse calmamente. "Você ama a ideia de ser o herói na vida de uma mulher cega. Ama como as pessoas te olham quando estamos juntos, como elas pensam que você é uma pessoa especial por cuidar de mim. Mas você nunca me viu como uma mulher completa, só como um projeto de caridade." As palavras saíram da minha boca como se estivessem sendo ditadas por alguém mais sábio, alguém que finalmente havia enxergado a verdade. Um táxi parou ao lado da calçada, e o motorista perguntou se eu precisava de uma corrida. "Sim", respondi imediatamente, caminhando em direção ao carro. Rafael tentou me seguir. Disse que precisávamos conversar, que ele poderia consertar tudo. Parei na porta do táxi e me virei uma última vez na direção da sua voz. "Não existe nada para consertar, Rafael. Você não quebrou o nosso relacionamento hoje à noite. Você me mostrou que ele nunca existiu de verdade." Entrei no táxi e dei meu endereço ao motorista. Através da janela aberta, ainda podia ouvir Rafael gritando meu nome, implorando para que eu voltasse, prometendo que mudaria. Mariana havia desaparecido, provavelmente percebendo que não era mais bem-vinda naquele drama. O motorista perguntou gentilmente se eu estava bem, e respondi que sim, que estava melhor do que havia estado em muito tempo. E era verdade. Enquanto o carro se afastava da calçada, senti algo que não esperava: alívio. Um alívio profundo e libertador de finalmente conhecer a verdade, de não precisar mais fingir que não percebia as inconsistências, os telefonemas interrompidos, os atrasos constantes, as desculpas esfarrapadas. Por 6 meses, meu subconsciente havia captado sinais que minha mente consciente se recusava a processar. Agora, finalmente, tudo fazia sentido. Se minha história te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha. A viagem de táxi até minha casa passou como um filme em câmera lenta. Cada semáforo, cada curva da cidade me dava tempo para processar o que havia acabado de acontecer. O motorista, um senhor de voz gentil, tentou fazer conversa casual, mas logo percebeu que eu precisava de silêncio. Agradeço a ele por essa sensibilidade. Durante aqueles 20 minutos deixei as lágrimas correrem livremente pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma libertação que eu nem sabia que precisava. Cheguei em casa, e a primeira coisa que fiz foi ligar para minha irmã Carla. Eram quase 10 da noite, mas eu precisava contar para alguém o que havia acontecido antes que a adrenalina passasse e eu começasse a questionar minha própria percepção dos fatos. Carla atendeu no segundo toque, e pela minha voz ela imediatamente soube que algo estava errado. Contei tudo, desde o comportamento estranho de Rafael até o beijo que presenciei e a conversa que escutei no banheiro. "Helena", Carla disse depois de um longo silêncio, "eu preciso te contar uma coisa." Meu coração disparou. Pela tonalidade da voz dela, eu sabia que não seria algo bom. Semana passada, quando saí com as meninas, a gente viu Rafael em um bar com uma mulher. Elas estavam muito próximas. Conversamos entre nós, mas decidimos não te contar porque não tínhamos certeza e não queríamos te magoar sem provas concretas. A revelação da Carla foi como uma segunda bofetada. Não apenas Rafael estava me traindo há 6 meses, como outras pessoas sabiam ou suspeitavam, e eu era a única completamente no escuro. Senti uma mistura de raiva e vergonha, mas principalmente uma raiva direcionada a mim mesma por ter sido tão ingênua. Como pude ignorar tantos sinais? Como uma mulher que desenvolveu sentidos aguçados para navegar pelo mundo,
pôde ser tão cega para a própria vida? Depois de desligar com Carla, fiquei sentada no sofá da minha sala, no escuro que era meu estado natural, refletindo sobre os últimos 6 meses. Agora tudo fazia sentido. As ligações que ele interrompia quando eu chegava perto. As reuniões de trabalho que se estendiam até tarde demais. Os fins de semana que ele dizia precisar viajar a trabalho. O perfume diferente que às vezes sentia nas suas roupas. Eu havia criado desculpas plausíveis para cada um desses sinais, confiando cegamente na honestidade dele. Foi então que meu telefone tocou. Rafael. Não atendi. Tocou novamente. E novamente. Em 15 minutos, ele havia ligado 8 vezes. Desliguei o aparelho. Não estava pronta para ouvir mais mentiras, mais promessas vazias, mais manipulação emocional. Precisava de tempo para processar tudo, para decidir como seguir em frente sem me deixar levar pela raiva ou pela mágoa. Na manhã seguinte, acordei com 17 mensagens dele no WhatsApp. Pedi para Carla vir em casa e ler as mensagens para mim. Eram exatamente o que eu esperava. Desculpas desesperadas, promessas de mudança, declarações de amor que agora soavam completamente falsas. Ele dizia que terminaria tudo com Mariana, que eu era a mulher da vida dele, que havia cometido um erro terrível, mas que nosso amor era real. Ele não entende, né? Comentou Carla depois de ler as mensagens. Não é sobre terminar com ela. É sobre ele ter mentido para você por 6 meses. É sobre ele ter planejado terminar contigo depois do aniversário. É sobre ele ter deixado você viver uma farsa. Carla sempre foi direta, e naquele momento eu precisava exatamente dessa clareza. Decidi que não responderia às mensagens, nem atenderia às ligações. Rafael precisava entender que algumas traições não têm volta. Não importa o quanto se implore perdão. Mas ele não desistiu facilmente. Durante a semana seguinte, ele apareceu no prédio onde moro 3 vezes. O porteiro, João, que sempre foi protetor comigo, não o deixou subir nenhuma das vezes. Rafael deixava flores, cartas, presentes, tudo com mensagens de arrependimento. Uma das cartas, que Carla leu para mim, era particularmente manipulativa. Rafael escrevia sobre como eu era especial, como minha deficiência me tornava mais forte e inspiradora, como ele aprendera tanto comigo sobre superação. Era exatamente o tipo de discurso que eu agora reconhecia como problemático. Ele continuava me vendo através da lente da minha cegueira, não como uma mulher completa com sentimentos, desejos e direitos próprios. Foi na quinta-feira dessa semana que recebi uma ligação inesperada. Era Mariana. Meu primeiro instinto foi desligar, mas alguma coisa me fez atender. Sua voz estava diferente da confiança arrogante que demonstrara no restaurante. Agora soava hesitante, quase envergonhada. Helena, ela disse, eu sei que você não quer falar comigo, mas preciso te contar algumas coisas sobre Rafael que você merece saber. O que Mariana me revelou durante aquela ligação de 20 minutos mudou completamente minha perspectiva sobre os últimos 3 anos. Rafael não havia me contado sobre ela porque era complicado, mas porque já havia outras antes dela. Mariana descobrira mensagens no celular dele com pelo menos 2 outras mulheres durante o período em que estávamos juntos. Ela pensava que eu sabia, e que nosso relacionamento era uma espécie de acordo aberto. Ele tem um padrão, Mariana explicou, sua voz carregada de culpa. Ele gosta de mulheres que dependem dele de alguma forma. Com você era a cegueira. Comigo, era porque eu estava passando por um divórcio difícil e estava vulnerável financeiramente. Ele se sente importante sendo o salvador. Cada palavra dela era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando, revelando um retrato que eu nunca havia conseguido ver claramente. A conversa com Mariana me deixou fisicamente enjoada. Não apenas Rafael havia me traído repetidas vezes, como nossa relação inteira havia sido baseada numa dinâmica doentia, onde ele se alimentava da minha suposta vulnerabilidade. Eu, que havia passado anos trabalhando para ser independente, para ser vista além da minha deficiência, havia me envolvido com alguém que me reduzia exatamente a isso. Naquela noite, finalmente atendi uma das ligações de Rafael. Minha voz estava calma, controlada. Quando falei, sei sobre as outras, Rafael. Sei que Mariana não foi a primeira, nem será a última. Sei que você tem um padrão, e sei que nosso relacionamento nunca foi o que eu acreditei que fosse. O silêncio do outro lado da linha foi longo e revelador. Quando ele finalmente falou, tentando negar, eu simplesmente desliguei. Você acha que ele merecia uma segunda chance?
Debate nos comentários. Nos dias que se seguiram, Rafael intensificou seus esforços desesperados para me reconquistar. Mas agora suas táticas haviam mudado, e eu conseguia ver com clareza cristalina o que estava acontecendo. Ele não estava tentando se desculpar por me magoar. Ele estava tentando recuperar o controle da narrativa. As mensagens dele começaram a tomar um tom diferente, mais manipulativo, apelando para minha generosidade e capacidade de perdão. Uma das mensagens, que Carla leu com indignação evidente na voz, dizia: Helena, você sempre foi a mulher mais forte que conheci. Sei que é capaz de perdoar e superar isso. Nossa história é maior que esse erro. Não deixe que um momento de fraqueza destrua 3 anos de amor verdadeiro. A manipulação estava tão clara que cheguei a rir. Ele estava usando minha própria força contra mim, tentando me fazer sentir que perdoar seria um sinal de superioridade moral. Foi então que comecei a reconstruir minha perspectiva sobre os últimos 3 anos. Com a ajuda de Carla e de minha terapeuta, Dr. Mônica, comecei a identificar os padrões de comportamento que eu havia normalizado. Rafael sempre me ajudava de maneiras que eu não pedia ajuda. Ele descrevia o mundo para mim quando eu não solicitava descrições. Ele tomava decisões por mim para me proteger quando eu era perfeitamente capaz de decidir sozinha. Dr. Mônica me explicou durante uma sessão. Helena, você desenvolveu uma independência extraordinária. Mas Rafael sistematicamente sabotava essa independência para se sentir necessário. Isso não é amor, é codependência mascarada de cuidado. Suas palavras ecoaram na minha mente por dias. Eu havia confundido controle com cuidado, possessividade com proteção e dependência emocional dele comigo com amor verdadeiro. Enquanto isso, minha vida profissional começou a florescer de uma forma inesperada. Trabalho como consultora de acessibilidade para empresas, e nas últimas semanas havia recebido 3 propostas importantes de projetos. Uma delas era particularmente interessante. Uma grande empresa de tecnologia queria desenvolver um aplicativo revolucionário para pessoas com deficiência visual, e eles precisavam de alguém com minha experiência para liderar a consultoria. O projeto me empolgava porque representava exatamente o que eu sempre quis fazer: usar minha experiência para criar soluções que realmente impactassem a vida de outras pessoas. Mas percebi que durante os 3 anos com Rafael, eu havia recusado várias oportunidades similares, porque ele sempre arranjava uma forma de me desencorajar. Não é melhor focar em projetos menores primeiro? Ele dizia. Ou, você tem certeza que consegue lidar com a pressão? Agora eu via essas preocupações pelo que realmente eram: tentativas de me manter pequena. Aceitar o projeto da empresa de tecnologia foi minha primeira decisão importante tomada completamente sozinha em 3 anos. E a sensação foi libertadora. Mergulhei no trabalho com uma paixão que há muito não sentia, trabalhando 10 horas por dia, criando protótipos, testando funcionalidades, coordenando uma equipe de desenvolvedores que me respeitava genuinamente pela minha expertise, não pela minha superação. Foi durante uma dessas semanas intensas de trabalho que Rafael apareceu no escritório onde eu estava desenvolvendo o projeto. A recepcionista me ligou, claramente constrangida, dizendo que ele estava na entrada pedindo para falar comigo. Pedi para ela dizer que eu estava em reunião e não poderia atendê-lo. Mas Rafael não desistiu. Ele ficou esperando no saguão do prédio por 3 horas. Quando finalmente saí do escritório às 8 da noite, lá estava ele. Sua voz soava exausta quando me chamou. Helena, por favor, só 5 minutos. Parei e me virei na direção da voz dele. Rafael, você não deveria estar aqui. Isso é meu ambiente de trabalho. Ele implorou. Disse que precisava me explicar algumas coisas, que havia mal-entendidos que precisavam ser esclarecidos. Que mal-entendidos? Perguntei, mantendo distância física dele. O mal-entendido de você estar com outras mulheres por 6 meses. O mal-entendido de você planejar terminar comigo depois do nosso aniversário. O mal-entendido de você ter construído um relacionamento baseado na sua necessidade de se sentir superior? Cada pergunta era uma estocada certeira, e eu podia sentir ele se desfazendo. Rafael tentou mudar de estratégia. Começou a falar sobre como eu havia mudado, como estava mais dura, como o trabalho estava me consumindo e me afastando das pessoas que me amavam. Era incrível como ele conseguia distorcer a realidade. Meu crescimento profissional e emocional se tornava um problema na narrativa dele. Minha independência recuperada era vista como frieza. Você está certo, respondi calmamente. Eu mudei.
Descobri que sou capaz de muito mais do que você me fazia acreditar. Descobri que não preciso de alguém que me diminua para se sentir importante. Rafael tentou protestar. Disse que nunca me diminuiu, que sempre me apoiou. Eu ri. Um riso sem humor. Rafael, você me apoiava da mesma forma que se apoia uma pessoa inválida. Você não me via como uma igual. Foi então que ele disse algo que revelou completamente sua verdadeira natureza. Helena, você está sendo ingrata. Quantos homens topariam se relacionar com uma mulher cega? Você acha que é fácil estar com alguém que tem limitações como as suas? As palavras saíram da boca dele como veneno, e no mesmo instante percebi que ele havia revelado o que realmente pensava sobre mim durante todos esses anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pessoas passavam pelo saguão do prédio, mas parecia que estávamos numa bolha isolada do mundo. Obrigada, disse finalmente. Obrigada por finalmente ser honesto sobre como você realmente me vê. Minha voz estava estranhamente grata. Você acabou de me dar a confirmação de que tomara a decisão certa. Rafael percebeu imediatamente o que havia feito. Tentou voltar atrás, disse que não era isso que queria dizer, que estava nervoso, que falou sem pensar. Mas era tarde demais. Aquelas palavras haviam revelado 3 anos de pensamentos verdadeiros que ele havia escondido sob uma máscara de aparente aceitação e amor. Eu não era sua namorada. Eu era seu projeto de caridade pessoal. Caminhei em direção ao ponto de táxi na esquina, e dessa vez Rafael não me seguiu. Sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. No táxi, senti uma mistura de dor e alívio. Dor por descobrir que durante 3 anos eu havia sido vista como um fardo generosamente aceito, e alívio por finalmente conhecer a verdade completa sobre quem Rafael realmente era. 3 meses se passaram desde aquela noite no saguão do prédio, e minha vida havia tomado uma direção que eu jamais imaginei possível. O projeto do aplicativo de acessibilidade não apenas foi um sucesso, como me abriu portas para oportunidades que eu nem sabia que existiam. A empresa me ofereceu um contrato de consultoria permanente, e meu trabalho começou a ganhar reconhecimento nacional na área de tecnologia assistiva. Foi durante uma conferência sobre inovação em São Paulo que recebi uma ligação inesperada. Era Mariana. Sua voz soava diferente, mais madura, como se tivesse passado por alguma transformação. Helena, espero não estar te incomodando, ela disse hesitante. Mas preciso te contar algo sobre Rafael que confirma tudo o que você já sabia sobre ele. Mariana me contou que, depois do nosso término, Rafael havia tentado reatar o relacionamento com ela. Mas agora ela conseguia ver os padrões manipulativos que antes passavam despercebidos. Ele está com outra garota agora, ela revelou. Uma estudante de jornalismo de 22 anos que está passando por dificuldades financeiras. Ele está pagando a faculdade dela e alugou um apartamento para os dois. É sempre a mesma dinâmica, Helena. Ele precisa sentir que a mulher depende dele. A informação não me surpreendeu, mas me trouxe uma sensação estranha de validação. Eu não havia imaginado os padrões. Eles eram reais e repetitivos. Rafael realmente tinha uma necessidade patológica de se relacionar com mulheres em situações de vulnerabilidade. Como você descobriu isso? Perguntei. Mariana explicou que eles tinham amigos em comum e que a nova namorada de Rafael havia procurado uma amiga dela pedindo conselhos sobre o relacionamento. A menina está começando a se sentir sufocada, Mariana continuou. Ele controla onde ela vai, com quem sai, que roupas usa. Ela acha que é amor, mas está começando a sentir que perdeu sua independência. Era exatamente o mesmo padrão que eu havia vivido, mas que levei 3 anos para reconhecer. A diferença era que esta garota tinha 22 anos e menos experiência de vida para identificar os sinais de controle. Depois de desligar com Mariana, fiquei refletindo sobre como nossa experiência pode se transformar em sabedoria. Decidi fazer algo que vinha considerando há semanas. Escrever sobre minha experiência. Não apenas sobre o relacionamento abusivo, mas sobre como a sociedade tende a romantizar relacionamentos onde uma pessoa cuida da outra, especialmente quando essa pessoa tem alguma deficiência. Escrevi um artigo longo sobre relacionamentos, deficiência e autonomia, que publiquei numa plataforma digital especializada em questões sociais. O texto se chamava Quando o Cuidado Vira Controle. Reflexões de uma mulher cega sobre relacionamentos tóxicos.
A repercussão foi imediata e surpreendente. Em uma semana, o artigo havia sido compartilhado mais de 1000 vezes e recebido centenas de comentários de pessoas que se identificaram com a experiência. Muitas mulheres com deficiência escreveram relatando situações similares. Outras pessoas compartilharam experiências de relacionamentos onde a dinâmica de salvador e salvada havia mascarado comportamentos controladores. O artigo abriu uma discussão importante sobre como nossa sociedade confunde dependência emocional com amor verdadeiro. Foi então que recebi um convite inesperado. A produtora de um podcast muito popular sobre relacionamentos e comportamento humano havia lido meu artigo e queria me convidar para uma entrevista. O programa tinha mais de 500 mil de ouvintes regulares e abordava temas como toxicidade em relacionamentos, dependência emocional e crescimento pessoal. A entrevista foi transmitida ao vivo e durou 2 horas. Falei abertamente sobre minha experiência com Rafael, sobre como a sociedade tende a infantilizar pessoas com deficiência, mesmo em relacionamentos românticos, e sobre a importância de reconhecermos nossa própria autonomia, independente das circunstâncias. A resposta do público foi avassaladora. Nos dias seguintes à entrevista, recebi centenas de mensagens de pessoas agradecendo por ter compartilhado minha história. Muitas mulheres disseram que meu relato as ajudou a reconhecer padrões similares em seus próprios relacionamentos. Algumas até tomaram a decisão de terminar relacionamentos tóxicos depois de ouvir o programa. Percebi que minha experiência dolorosa havia se transformado em algo que poderia ajudar outras pessoas. Foi 3 semanas depois da entrevista que Rafael tentou contato novamente. Desta vez não foi através de ligações ou mensagens pessoais. Ele criou um perfil falso nas redes sociais e me enviou uma mensagem longa através dessa conta. Quando descobri que era ele, o estilo de escrita era inconfundível, li a mensagem com mais curiosidade do que raiva. Rafael escreveu que havia escutado a entrevista no podcast e que se sentia mal representado. Dizia que eu havia contado apenas um lado da história, que ele realmente me amava e que nunca teve a intenção de me controlar. A mensagem terminava com uma frase que me fez rir. Espero que um dia você consiga perdoar e que possamos conversar como adultos para esclarecer os mal-entendidos. Não respondi à mensagem. Em vez disso, a usei como inspiração para meu segundo artigo, que publiquei 1 semana depois. Quando o abusador se faz de vítima, reflexões sobre manipulação e responsabilidade emocional. Este segundo texto teve uma repercussão ainda maior que o primeiro, e comecei a receber convites para palestras em universidades e empresas. 6 meses depois do fim do meu relacionamento com Rafael, minha vida havia se transformado completamente. Eu havia me tornado uma voz respeitada em discussões sobre relacionamentos saudáveis e autonomia pessoal. Meu trabalho na área de tecnologia assistiva estava florescendo, e eu havia descoberto uma nova paixão por ajudar outras pessoas a reconhecerem e se libertarem de dinâmicas tóxicas em seus relacionamentos. Encontrei Carla para jantar numa noite de sexta-feira, 6 meses exatos depois daquela noite terrível no restaurante. Você parece uma pessoa completamente diferente, ela comentou enquanto brindávamos com vinho. E ela estava certa. Eu não era mais a Helena que aceitava ser diminuída em nome do amor. Eu havia descoberto que minha força real não vinha de superar limitações, mas de reconhecer e exigir meu valor completo como ser humano. Algumas semanas depois, soube através de amigos em comum que Rafael havia terminado com a estudante de jornalismo. Aparentemente, ela havia aplicado algumas das estratégias que eu havia compartilhado no podcast e confrontado os comportamentos controladores dele. Rafael não conseguiu lidar com uma parceira que questionava sua autoridade e exigia tratamento igualitário. Olhando para trás, percebo que aquela noite horrível no restaurante foi o melhor presente que Rafael poderia ter me dado. Não porque eu merecesse ser humilhada ou traída, mas porque foi o momento em que parei de aceitar migalhas e comecei a exigir o banquete completo que mereço. Descobri que minha cegueira nunca foi minha limitação. Minha disposição de aceitar menos do que merecia é que era. Se você acredita que todos merecem dignidade e respeito como eu merecia, se inscreve no canal.